É bem fácil você criar uma oportunidade ou uma ficha de inscrição dentro do mapa cultural. Primeiro você deve saber que a ficha de inscrição ou uma oportunidade, ela tem que estar vinculada a algum evento, algum espaço, algum agente ou algum projeto que já tenha sido criado por você. Então, eu vou fazer aqui o exemplo de uma oportunidade vinculada a um projeto. Então, primeiramente eu venho aqui no meu painel de controle, eu já tenho um projeto criado. No caso, é um festival, Secos e Molhados. Eu vou abrir aqui meu festival, entrar no modo de edição. E aqui vocês vão ver uma aba chamada Oportunidade. Basta clicar dentro dela. Você pode colocar essa aba como visível ou não. E também pode mudar o nome dela. Então, vamos dizer que em vez de oportunidade, você queria que aparecesse como ficha de inscrição. Ok? Depois disso, a gente tem o botão de criar oportunidade. Lembrando que a gente pode criar mais de uma oportunidade dentro desse mesmo projeto. E quando você clica no botão, a primeira coisa que aparece é o tipo de avaliação que você quer fazer na oportunidade. Então, você pode ter aqui 3 módulos. No vídeo anterior eu expliquei e mostrei o que é cada um deles. Mas nesse exemplo eu vou usar um módulo de avaliação simplificada, que você pode avaliar dizendo se o projeto é selecionado ou não e pode colocar uma justificativa para cada projeto que foi inscrito. Então, selecionei a avaliação simplificada e aí, na sequência o sistema já cria para mim uma oportunidade onde eu vou customizar. E aí a primeira dica nesse processo de criação de fichas é que você faça a primeira versão dessa ficha fora do Mapas. Normalmente eu faço dentro de um documento que eu posso compartilhar e que eu coloco todo o roteiro da ficha de inscrição. Por que isso é importante? Porque antes de você colocar a versão final, normalmente você faz alguns ajustes e compartilha com algumas pessoas para chegar na versão definitiva da ficha. Então aqui nessa ficha que eu criei, tem o texto de introdução, uma pergunta que são as opções e uma pergunta que a gente chama no questionário de pergunta-chave. E essa minha pergunta-chave, eu perguntei o perfil dele, se ele é um projeto da área de música, teatro ou performance. Por que essa pergunta é importante? Essa pergunta ela consegue ser uma pergunta condicional, ou seja, os próximos campos que eu criar, eu posso pedir para algumas perguntas só aparecerem para quem selecionou música ou só aparecerem para quem selecionou uma outra linguagem. E um segundo grau de importância dessa pergunta, e isso vale para o modo de avaliação, é que quando você vai configurar os avaliadores, você pode distribuir as inscrições de acordo com essa pergunta também. Então, no caso, eu poderia colocar para uma comissão de avaliação só ver os projetos de música, ou só de teatro, ou só de performance, tá bom? Na sequência, eu posso pedir no questionário se a pessoa deve indicar ou não uma instituição, que é um agente coletivo com campo de CNPJ preenchido, ou um agente coletivo informal, né, que também é um agente coletivo sem o campo de CNPJ, sem essa obrigatoriedade. Para além disso, aqui eu tenho os campos, então coloquei o nome do projeto, que é um campo genérico no mapa. É um outro campo que apresente seu projeto, e aqui eu tenho uma descrição, que eu indiquei que até 3.000 caracteres e é um campo do tipo texto. Eu também indiquei aqui sugestão de data para apresentação, que é um campo do tipo data. E aqui estou colocando como asterisco os campos que são obrigatórios de preenchimento. Isso também é uma configuração que a gente vai ver já no questionário. Além disso, eu tenho uma pergunta do tipo seleção múltipla, então ele pode marcar mais de uma opção. Aqui a sugestão para local de apresentação. E aqui eu só quero que essa pergunta apareça para quem selecionou teatro naquela primeira pergunta. Depois eu tenho a classificação etária, onde é um tipo de seleção única, ele não consegue marcar mais de uma. O valor que ele precisa para realizar o projeto, que é um campo do tipo número. Se ele tem um material promocional, que na verdade aqui é uma seção, né? Não é uma pergunta, é só um cabeçalho de título, onde eu vou pedir para ele uma imagem de divulgação do projeto, que é um campo do tipo anexo, que ele vai subir um arquivo. E por último, um campo do tipo link, que é um link de vídeo para divulgação, que é opcional. Então, vamos dizer que essa ficha minha já esteja finalizada. Eu vou só agora replicar dentro do mapa cultural, tá bom? E uma coisa que é importante, e que aqui não está na ficha,
vocês podem ver que eu não peço nenhum tipo de dado cadastral da pessoa na ficha em si, como também eu evito pedir coisas sobre portfólio e currículo. E qual é a lógica disso? Quando a pessoa se cadastra no mapa, ela cria o seu agente lá dentro. E nesse campo de agente já tem várias informações que são os dados cadastrais, que quando ele aceita preencher a ficha, isso já fica disponível para quem criou aquela oportunidade. E para além disso, a questão toda de no perfil do agente, você pode inserir como clippings, portfólio, tem seção de fotos, tem a seção de vídeos. E é legal que se estimule que as pessoas coloquem informação por lá, porque isso tanto ajuda o agente a se promover dentro do mapa cultural, o perfil dele se torna mesmo um currículo, né? Como também ele aproveita essa informação, que é uma informação genérica sobre ele, para outras chamadas. Então sempre tente evitar de pedir portfólio ou clipping de mídia ou uma informação mais genérica que possa ter no perfil dele. Então aqui eu vou voltar para o mapa cultural e aqui é como se fosse um cadastro normal. Então eu venho aqui, eu posso selecionar o tipo dessa minha chamada, né? Eu vou colocar como se fosse uma amostra, tá bom? Uma outra dica também, sempre ficar usando ou salvar rascunho até a hora de você tiver tudo finalizado, né? Porque se você publicar já, as pessoas podem se inscrever, né, durante esse processo. E uma coisa importante de se falar é que quando você tem uma primeira inscrição na oportunidade, você não consegue mais fazer qualquer alteração no formulário, tá bom? Então aqui eu coloquei o tipo mostra, eu posso colocar o nome, aqui chamada para ocupação da praça. Ok. Aqui eu posso colocar uma foto de destaque para informar o que é. Nessa parte da direita eu posso colocar alguns anexos ou documentos que são importantes para essa minha oportunidade, tá bom? Então, na sequência eu vou informar a data e a hora de quando essa oportunidade vai ficar aberta. Isso sim você consegue mudar depois, vamos dizer que você queira adiar mais alguns dias, você pode depois alterar essa data. Então aqui vai do dia 24/7 ao 31/7 até as 23h59. Eu tenho um botão aqui de adicionar novas fases de avaliação, mas eu não vou falar isso nesse vídeo. E um texto introdutório. Então o texto introdutório que eu tenho, tá bom? Só como exemplo. Aqui na sequência eu posso subir um regulamento ou um edital, um documento que fica aqui junto com a inscrição. Eu também posso adicionar vídeos explicando o projeto ou algum tutorial. Também posso adicionar fotos, tá bom? Eu vou aqui salvar como rascunho por enquanto. Você viu que deixa de estar amarelo para estar salvo como edição. Aqui mais embaixo é o campo que eu falei para vocês. Então eu posso querer que ele obrigatoriamente coloque uma instituição, além do agente responsável. Então só explicando, qualquer oportunidade, a inscrição inicia por um agente individual no mapa, que é uma pessoa física, né? Uma pessoa com CPF. Então ela inicia a inscrição com ela, mas dentro do formulário eu posso pedir para ela indicar um agente coletivo, que no caso é uma instituição, quando tem CNPJ obrigatoriamente preenchido no campo do perfil, ou um coletivo. No meu caso, eu vou querer o coletivo e vou querer que ele seja opcional. Então a pessoa não é obrigatório a ela indicar um coletivo nesse campo. Aqui tem mais duas configurações que eu posso colocar o número de máximo de vagas por projeto. Vamos dizer que eu queira fazer uma oficina e quando chegar na 30ª inscrição o sistema barre. Então eu posso colocar isso. E aqui uma segunda opção que eu posso delimitar o número de inscrições por agente responsável. Então eu posso colocar 1, 2, 3, né? Então ele pode fazer no máximo aquela quantidade de inscrições. Ok? Então eu vou salvar como rascunho. Aqui é aquele campo que eu falei para vocês, que é um campo que é uma pergunta-chave, né? Que ela vai servir tanto para avaliação, para mim poder distribuir a avaliação de acordo com as categorias, como também ela pode me dar perguntas condicionais no meu questionário. Então aqui eu vou pegar o perfil do candidato, que eu posso tanto alterar o título como a descrição, né? Selecionar a opção. E aqui eu vou descrever as minhas opções, ok? Música, teatro e performance. Então, para vocês verem que como o formulário já está preenchido completo, basta copiar e colar. Então, vou aqui salvar. E aqui embaixo eu tenho
dois botões principais e o campo genérico, né, que é o campo de nome do projeto. Eu vou querer que ele seja obrigatório. E aqui eu tenho os campos para me adicionar na minha ficha. Então, nesse primeiro botão adicionar campo, eu tenho todos os campos ligados a texto, informação, e aqui eu tenho outro botão para adicionar anexo. No caso, a resposta da pessoa tem que ser um anexo que ela vai subir para a ficha de inscrição. Então, aqui eu inicio, ó, minha primeira pergunta, depois do nome do projeto, é apresente seu projeto. Então, eu vou copiar aqui. É um campo tipo texto. Então, o primeiro campo aqui em cima que eu seleciono é o tipo da resposta que a pessoa vai me dar. Então, eu posso querer que ela me responda com um CNPJ ou um CPF. Eu posso ser que quero que ela me responda com um link, né? Com um campo de data, uma resposta com e-mail, uma área de texto ampliada, uma área de texto menor, que a resposta com certeza tem que ser um número, uma seleção múltipla, ou uma seleção única, ou um título de seleção. Então, essa minha primeira pergunta é um campo de texto. Eu vou colocar o nome da pergunta, apresente seu projeto. E aqui eu tenho uma descriçãozinha, onde eu falo que é até 3.000 caracteres, e eu posso limitar aqui embaixo a quantidade de 3.000. Tá bom? Esse aqui é uma pergunta do tipo obrigatória, ele tem que preencher antes de finalizar a inscrição. E aqui embaixo, olha, apareceu para mim as perguntas daquele meu campo-chave que eu falei. Então, eu posso querer que essa pergunta apareça para todo mundo, ou só para quem selecionou música ou teatro, ou mais de uma dessas. Tá bom? Então, criei. Eu volto aqui, vai ser sugestão de data para apresentação. Vou adicionar um novo campo do tipo data. Coloca ele, é um campo também obrigatório. Volto lá para minha ficha de inscrição. Agora é sugestão de local para apresentação, que é uma pergunta do tipo seleção múltipla. E eu quero que isso seja só para teatro e de forma obrigatória. Então, venho aqui adicionar campo, selecionar o tipo seleção múltipla, coloco o título da pergunta, marco como preenchimento obrigatório e só para música. Desculpa, só para teatro. Ok? É uma seleção múltipla, então vou pegar essas opções de resposta. É uma resposta por linha, né? Então, colei aqui, criei. Aqui embaixo as perguntas vão sendo adicionadas e você depois pode editar elas, ou excluir, ou também trocar de local. Basta clicar em cima dela, arrastar e subir ou baixar. Deixa eu subir essa outra, né? Sugestão para local. Então, seleção múltipla. Vou continuar aqui. Minha próxima pergunta é uma pergunta de seleção única, que é a classificação etária do projeto. Então, venho aqui, seleção única. Colei o título, não preciso de descrição. É um campo obrigatório e eu vou puxar as minhas opções. Colei, ela sempre vem para o final da fila. O valor que precisa para realizar o projeto. Eu vou adicionar aqui uma pergunta do tipo campo numérico. Tá bom? Ela é obrigatória também. E agora eu vou adicionar uma seção, só para informar que essas outras perguntas, elas são... Ó, vem aqui o título da seção. Vou falar que é um material promocional e vou dar uma lembrança dizendo para as pessoas que isso é importante, que ela tenha cuidado, porque vai ajudar a divulgar o trabalho dela. Então, peguei aqui uma descriçãozinha, tá bom? Olha que ela não tem nenhum outro tipo de opção. Eu também posso selecionar esse título para aparecer só para algumas pessoas, mas no caso eu quero para todo mundo. Criei. Eu venho aqui embaixo uma imagem de divulgação do projeto, que é do tipo anexo. Aqui eu venho na outra caixa de seleção. Informo o nome, ok? E é um campo obrigatório. Criei. Eu vou o link para o vídeo de divulgação, que é uma opção, que é uma questão opcional, tá bom? Então eu venho aqui adicionar o campo. É um link, então eu venho no tipo campo URL e link. Colei a pergunta, tá bom? Não marco, porque ela é um opcional, e peço para criar. Então aqui eu tenho meu formulário já criado, né? Dentro do mapa a gente tem essas outras duas opções. Então tem uma opção que é de recurso, que a pessoa pode clicar dentro da inscrição dela
e mandar escrever um recurso que vai para o e-mail que é determinado aqui embaixo. Então, isso é uma opção que você pode usar. Normalmente eu uso como desabilitado. Ok? E aqui eu tenho outra seção que esse formulário que eu criei, vou salvar aqui como rascunho, ele pode ser exportado para outra oportunidade. Então eu posso aproveitar ele para outros formulários que eu for criar. Então, para isso, basta clicar nessa opção, importar e exportar. Eu vou primeiro exportar o formulário, ele salva esse arquivo no teu computador. E se você quiser se usar depois, é só escolher esse arquivo e mandar importar em outra oportunidade, que ele já iria copiar todas as suas perguntas que foram definidas aqui acima. Tá bom? E por último, antes de publicar o questionário, sempre é interessante você fazer pré-testes. Então aqui tem um botão de pré-visualizar a ficha de inscrição. Só clicar nele e você vai ver como é que ela vai estar disponível para o usuário na hora de preencher teu formulário. Então aqui ó, ela recebe o número de inscrição, informar o nome do projeto, é um campo com asterisco que é obrigatório. O perfil do candidato eu vou selecionar, né? Então vou selecionar como música. Ok. Aqui é o campo que já vem obrigatoriamente, que é o agente que ele vai determinar. E aqui eu tenho um campo de coletivo que eu posso adicionar. Ele não é obrigatório, não tem asterisco. Então ele fala aqui que esse agente coletivo sem CNPJ, né, que tem que estar no campo do seu agente com data de nascimento, fundação, e-mail privado obrigatoriamente preenchidos. E aqui eu tenho o formulário que foi determinado. Olha. Então aqui, apresentar o projeto. É um campo de texto com até 3.000 caracteres, que eu vou escrevendo e ele vai contando. Sugestão de data é um campo do tipo data que ele vai selecionar. Ele vai marcar o ano, o mês e selecionar o dia. Tá bom? Ok. A classificação etária, que era um campo de seleção única. Olha, ele não pode marcar mais de um, vamos dizer que seja um livre. O valor que ele pretende colocar é um campo que não aceita texto, só número. Tá bom? Aqui, aquela menu de divisão que eu falei, não é uma pergunta, mas ele pede um material promocional, a imagem que ele pode subir do computador dele e enviar. E por último, um link, certo? Tem que vir, se ele colocar qualquer coisa diferente do link, ele vai falar para pedir para inserir um URL. Então, eu vou pegar aqui o link do meu documento. Lembrando que tem que começar com http, // tudo mais, ó, aceitou, ok? E vejam ó, que aqui como eu marquei em cima a opção de música, ele não apresentou aquela pergunta sobre o local, se eu não me engano. Então eu vou colocar aqui teatro, ó, e vou dar um outro ok, e vai aparecer para mim a sugestão de local, então que é uma pergunta de seleção múltipla, tá bom? Ok, salvou. Quer dizer, aqui não salva, que eu estou vendo no teste, tá bom? Então eu posso fechar essa janela. E é legal sempre que mais de uma pessoa teste essa ficha de inscrição, que uma ficha de inscrição, quando vai ficando um pouco maior, é fácil ter algum esquecimento, algum erro. Então o modelo geral fechou a ficha no Docs, fez ela no Mapas, passa esse link para testar para 2 pessoas, peçam para elas simular a inscrição. Tá ok, faz a publicação do projeto no Mapas, tá bom? Então aqui eu volto aqui para o meu projeto. Se você quiser depois mudar a pessoa que está publicando, né? Então para alterar, se for instituição, no caso, quem assina essa oportunidade. E por último você vai lá em publicar, tá bom? Deixa eu só checar aqui minha data. Eu vou colocar como sendo hoje também, para começar uma ficha de inscrição. Então clique em publicar. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza disso, que não pode ser desfeito, mas pode depois ser arquivado essa oportunidade. Então ela está aqui no ar, ela já está valendo a partir de hoje, então já está com as inscrições abertas. E aqui eu vou ter mais 2 abas. Uma com os inscritos, que eu posso clicar aqui em cima, e eu posso baixar os rascunhos, quem ainda não finalizou as inscrições. Esse baixar rascunhos ele vai me dar só o nome da pessoa e o e-mail. Isso às vezes é importante, que você quer lembrar aquelas pessoas que estão chegando próximo do último dia de inscrição. Então você pode usar essa como uma forma de interação com quem já começou. E baixar a lista dos inscritos. E quando você baixa a lista dos inscritos, ele vai vir uma lista com todas as perguntas
respondidas, né, de todas as pessoas que responderam a tua oportunidade e também com as informações do perfil daquele agente que se inscreveu. E aqui embaixo eu tenho o meu quadro resumo, onde eu posso ver que começou a inscrição. Eu clicando no número da inscrição, eu consigo acompanhar o que ele já começou a fazer. Tá bom? Isso serve às vezes para dar um suporte para quem já começou a inscrição e está com algum problema, alguma dificuldade. E aqui também no campo de inscrição, nesse resumo, eu consigo ver o total e eu consigo filtrar. Lembrando que rascunho ainda não está finalizada e pendente são as pessoas que finalizaram a inscrição, mas que ainda está pendente de avaliação. Depois eu vou explicar com mais calma no outro vídeo como faz para fazer uma comissão de avaliação, tá bom? Que é essa aba aqui para você poder acompanhar o gerente do projeto, mas já de cara você já tem uma ferramenta interessante para você poder fazer inscrições, chamadas, editais, oficinas e tudo mais. Ok? Vou deixar aqui na descrição o link para um grupo no Telegram, que a gente pode tirar dúvidas ou conversar sobre outras coisas do Mapas. Abraço, tchau, tchau.